Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao Freudcast. Nesta semana nós iremos falar sobre simbologia, simbolismo com a filósofa Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole do Brasil. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Olha, é um prazer recebê-la aqui. Primeiro, eu já falei para ela no bastidores que eu acompanho, né, todas as palestras, lives que ela tem, né? E é um prazer tê-la conosco aqui no Freudcast. Começando o nosso bate-papo desta semana, o que é o simbolismo para a filosofia e para o ser humano? Bom, para a filosofia, a vida é toda ela revestida de um significado simbólico. É como se a vida fosse uma grande metáfora de algo que acontece dentro do ser humano. Então, se encara a capacidade de ler simbolicamente a vida como a capacidade de amadurecimento, de autoconhecimento, de criação de um estado de consciência mais elevado. Então, cada fato da nossa vida seria cíclico e reiterativo. Cada vez que passamos por algo, há uma possibilidade de compreensão do que está por trás, do que está nas entrelinhas. E isso faz com que avancemos como uma espiral. Vamos avançando um pouco mais no nosso nível de consciência enquanto seres humanos. E esse conjunto de simbolismos, então, faz com que a vida seja toda ela pedagógica e tenha algo a nos ensinar. Eu sempre cito uma historinha simples, que é você entrar numa fila, e a sua fila sempre é a que menos anda. Aí você muda de fila, isso no banco, no mercado, seja onde for. A fila onde você estava começa a andar, a que você entrou já não anda mais. Uma coisa é você interpretar isso como um mero azar, uma mera casualidade. Outra é imaginar que talvez a vida esteja te querendo dizer alguma coisa com isso. Talvez seja uma sinalização de que você está um pouco ansioso, talvez com excesso de autoimportância, né? Porque todo mundo pode esperar menos você. Uma proposta de interpretação, um reposicionamento diante da vida. Pode acontecer que esse tipo de situação repetitiva pare de acontecer com tanta frequência. E aí, daqui a pouco, vem um outro tipo de circunstância. É interessante porque nós temos a tendência de perceber isso mais nos outros do que em nós mesmos. Olhamos uma pessoa e dizemos, olha como é que ela vive situações parecidas pela vida fora. E ela mesma não vê, que está sendo quase que reiterativamente avisada de um mesmo ponto. Todas as experiências de vida estão sinalizando para o mesmo ponto. E às vezes não despertamos. É como se eu quisesse escrever alguma coisa para você, Rose. E eu te mando uma mesma mensagem com diferentes envelopes. Um pequenininho azul, um grande amarelo, dentro de todas as diferentes circunstâncias, uma única mensagem. Enquanto você não abre esse envelope, não lê do que se trata, não passa adiante, eu não vou parar de te escrever. Esse é mais ou menos o simbolismo, ele é um produto do meio, da cultura, ou ele sai de dentro para fora? Por que eu estou te perguntando isso? Porque enquanto você estava falando da história da fila, e do jeito que nós temos que repensar aquilo quer nos dizer, eu fiquei pensando, às vezes a própria sociedade nos impõe essa aceleração, por exemplo, e a pessoa fica refém disso. Como que é a formação desse simbolismo? Sim, aí nós estamos falando de duas coisas diferentes, e nesse sentido, se você me permite, eu gostaria de pegar um pouco o auxílio do Carl Gustav Jung, que é um psicólogo, criador da psicologia analítica, né, psiquiatra, e ele falava muito a respeito de duas realidades, que uma é uma realidade horizontal, que talvez fosse bom a gente não chamar de símbolo, mas de ideogramas, de logotipos, de representações, como se preferir. Ou seja, eu tenho aqui um determinado hábito social e aqui um conjunto de símbolos alimentados pela sociedade que os reforçam. Às vezes até símbolos de mercadorias, de produtos, que são chamados de ideogramas, essas coisas correm num plano horizontal, que são realmente culturais, são criações humanas que tendem a perpetuar uma determinada forma de conduta, uma determinada resposta às circunstâncias, um comportamento que é considerado adequado.
Existe uma outra coisa que era o que eu estava falando, um simbolismo do ponto de vista mais transcendente. Se nós pegarmos Platão e o plano das ideias, seria algo que comunicaria o plano das ideias com o plano concreto. É como Seria a você ponte imagina, entre o espiritual e o material. Seria pode isso. se chamar de espiritual ou de plano das ideias, como eles chamavam. É como se Tá. imaginássemos a ideia de paz, e aqui embaixo Uhum, uma pomba branca. Elas estão em uhum, dois planos diferentes, mas se relacionam. uhum. Então, o verdadeiro símbolo, ele comunicaria, teria uma comunicação vertical entre uma ideia e algo concreto no mundo. Agora, o sagrado, ele está intrínseco nessa situação, né? Sim, a ideia do sagrado, segundo Mircea Eliade, que é um outro grande pensador do século XX, o sagrado é a função de dar sentido. Ele resgata a vida humana da arbitrariedade, ele coloca cada coisa no seu lugar. Então, quando nós vamos cada vez mais compreendendo quem somos, qual é o nosso propósito, o que nos espera da vida, vamos formatando a nossa vida concreta como um símbolo dessas ideias. Se eu sou uma pessoa que tenho como propósito a busca da fraternidade, a minha vida se torna um símbolo, uma representação dessa ideia, em pensamentos, palavras e ações. E assim eu vou tirando, resgatando a minha vida da banalidade para um terreno sagrado, dando sentido, imbuindo de sentido tudo aquilo que eu faço. Na Grécia havia a ideia de que a grande arte do homem era roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo banal para um tempo de eternidade, para uma dimensão de Olimpo, para uma dimensão onde as coisas estão relacionadas com algo maior do que a mera sobrevivência. Então a vida vai sendo ordenada segundo ideais, segundo propósitos maiores do que meramente sobreviver. Aí a nossa própria vida se torna um símbolo relacionado diretamente com ideais eleitos conscientemente por nós. E vai E se sacramentar. e a pobreza simbólica, ela pode provocar, inclusive, os adoecimentos psiquiátricos, né, doutora? Com certeza, isso mais uma vez Jung falava constantemente da tensão de determinadas representações ou símbolos que não são muito conscientes e que a pessoa se adequa a eles e se sente aprisionada. Então, falava de determinados simbolismos culturais que eram altamente limitantes e que as pessoas se sentiam sem outras alternativas senão aqueles. E, ao mesmo tempo, de uma vida esvaziada de significado, que também é um outro elemento que tende a nos gerar uma sensação de estarmos aqui soltos no mundo, sem balizamentos, sem um direcionamento. A ausência de uma vida simbólica, no sentido verdadeiro do símbolo, gera uma vida a esmo, uma vida um pouco caótica, sem referenciais de direção e, portanto, sem uma estrutura até de valores. É como se você imaginasse, eu te pergunto, estou indo na direção certa ou errada? Você vai me perguntar onde você quer chegar. Eu te digo, eu quero chegar na porta que está ali. Se eu vou para lá, é certo. Se eu vou na direção contrária, é errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, valores humanos nascem a partir de um referencial. E esse referencial é altamente simbólico, é um ideal de vida, é um propósito. Sem esse referencial, tudo fica aleatório. E os valores são eleitos segundo aquilo que todo mundo pensa, que todo mundo faz. Vai gerando uma vida toda estandartizada, toda massificada, que evidentemente gera grande frustração. Se um historiador, alguém, olhasse para a nossa civilização lá no futuro e encontrasse alguns, sei lá, alguns materiais, e pudesse identificar a nossa sociedade, e se a gente pensasse hoje na nossa sociedade com tanto ódio, com tanta divisão, é possível avaliar essa sociedade e ele conseguiria ter um retrato do que é ou não? Eu acho que um historiador do futuro pode vir a ter um retrato muito concreto da maneira como vivemos pelos, digamos, símbolos que deixamos aí Uhum, como resíduos, né? Uma uhum, civilização onde, por exemplo, a nossa tendência hoje é um minimalismo tremendo, a beleza já não tem muito valor. É o mínimo esforço para tudo, a maneira como vivemos, os nossos utensílios, já não há muita preocupação com a beleza. Tudo é minimalista. A tendência é gerar símbolos que suscitam uma vitória sobre o outro, ao invés de ser junto com o outro. Uma vitória que depende da derrota do outro para ter algum sabor. Um dia desses eu recebia um folheto de uma faculdade uhum. que a sua propaganda era o seguinte, era um quebra-cabeças e uma peça levantava sozinha. Ele dizia, destaque-se, ou seja, todo mundo vai ficar lá embaixo morrendo de inveja e só você vai subir.
A nossa sociedade é recheada de símbolos desse tipo, de pódios solitários, onde a tua vitória se constrói em detrimento do fracasso dos outros. E, lógico, coisas desse tipo são muito claras, são um espelho da maneira como vivemos, da incapacidade que temos de ganhar junto, de pensar no todo, ao invés de pensar apenas numa vitória individual, da nossa noção do que é o sucesso, do que é chegar em primeiro lugar, em detrimento dos demais, enfim. Nós estamos com as nossas marcações simbólicas todas expressas na maneira como construímos o nosso mundo. Agora, falando disso, me vem à minha memória a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Obviamente você tem toda a questão política envolvendo, mas eu fiquei imaginando o que significa para aqueles moradores saírem, passarem por aqueles corredores humanitários, terem que deixar a vida deles, irem para um outro país. Simbolicamente, como que é esse processo nessa sociedade? O que vai significar isso para eles e também emocionalmente falando? É uma coisa, inclusive, difícil de imaginar, porque nós, quando às vezes mudamos de cidade voluntariamente por uma razão qualquer, a nossa personalidade sofre problemas de adaptação. Quando é uma ruptura traumática como essa, ainda mais com perda de entes queridos, que muitos pais de família estão ficando para trás, né, para lutar pelo país, as famílias esfaceladas, isso, e num local onde você já não tem uma pátria, você é um refugiado. Queira ou não, você é uma pessoa inconveniente, que pesa na economia do país, que o país vai ter que fazer um esforço para te absorver. Às vezes você não vai ficar ali, vai ser transferido para um outro lugar onde tem condições de receber. Sempre aquela figura com uma certa pecha de estar roubando o lugar dos nativos, não é? Sempre um estrangeiro, não é o seu país, e de repente você não tem o seu país. Aquilo que você considerava como lar, a referência de casa, já não existe mais. Esse deslocamento psicológico, essa falta de um senso de lar, de pertencimento, é um choque que às vezes é realmente muito difícil de recuperar. Pode ser uma dificuldade e provavelmente será para toda a vida dessas pessoas. Entendi. Agora, o que seria um bom símbolo, professora? Olha, um bom símbolo é aquele que traz à tona aquilo que nós temos de melhor. Se nós considerarmos a palavra cultura, ela vem de cultos, que é a mesma raiz da agricultura. É colocar uma sementinha profunda na terra, que é colocada dentro de cada ser humano, a nossa natureza humana, e a cultura vai cultivar essa terra para que essa semente brote e venha à tona. Ou seja, para que venha à tona aquilo que nós temos de melhor. A palavra educação também vem disso, vem de eduzir, educo, eductionis, trazer à tona aquilo que nós temos de melhor. Portanto, seria aquilo que traria à tona valores humanos. Cada vez mais convidasse o ser humano a se tornar ético, íntegro, generoso, fraterno, inclusivo. Todos os elementos que suscitam, que remexem à terra da natureza humana para suscitar o nascer desses valores humanos legítimos, são elementos culturais, são elementos educativos, e é uma criação simbólica válida, civilizatória, porque daí nasce também a ideia do civilitas, né? Isso seria o pleno desenvolvimento humano? É isso que nós procuramos? Porque o ser humano, ele nasce com o desejo, né? E a gente sempre na psicanálise, nós falamos que o que nos causa angústia é a falta de. Estamos sempre à procura de alguma coisa. Quando eu mudo a minha perspectiva ou a minha procura, ao invés dos valores materiais, eu vou para generosidade, eu vou para empatia, para compaixão. Essa é o significado da saúde para o ser humano e do pleno desenvolvimento humano, ou não? Como que a senhora vê? Importante que a gente mostre que não existe uma exclusão entre os valores relacionados ao ter e ao ser. Se você coloca uma pessoa cujo objetivo de vida é ser muito fraterna, ter coisas no meio do caminho pode ser até útil. E, aliás, vai ser útil, né? Agora, uma pessoa que só quer ser muito rica, a fraternidade no meio do caminho pode atrapalhar. No sentido de vida idealista, integra tudo. No sentido materialista, não. Nós temos que entender que dentro do esquema da natureza, se paramos para observar simbolicamente um pouco, parece que cada coisa foi programada para a natureza para se realizar, prestando um serviço ao todo. Então, todo mundo vegetal faz fotossíntese, que é a base da cadeia alimentar. Sem a fotossíntese, a vida é toda inviável. Se
vai pegar o reino animal como um todo, ele vive em função da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Dentro do reino animal, uma parte específica, que é o ser humano, ele teria um propósito específico, que é aportar valores, virtudes e sabedoria ao mundo. E você percebe que dentro desse esquema da natureza, quando um ser não faz aquilo que lhe corresponde, você gera o caos. Um ser humano que não busca, por exemplo, o respeito à natureza, desequilibra tudo, e nós temos um acidente ecológico sério, porque um ser não fez aquilo que lhe correspondia. Agora, um outro segredo é que cada ser se completa sendo aquilo que é. A maior realização de uma planta é fazer aquilo que a natureza espera dela, fazer a fotossíntese. A maior realização de um animal é exercer os seus instintos de maneira eficaz. A maior realização do ser humano seria exercer valores, virtudes e sabedoria. Aí ele coincide consigo mesmo e encontra a chamada serenidade, paz de espírito, o sono dos justos, onde ele está sempre se sentindo quites com a vida, coincidindo consigo mesmo. E isso seria a definição clássica da felicidade humana. Uma serenidade de consciência que nos faz sentir o tempo todo, dando o nosso melhor, coincidindo conosco mesmo, deixando um rastro humano no mundo, por onde passamos. A própria vida nos dá a resposta, nós é que não estamos com os nossos ouvidos tampados, né, para não ouvir, né? Com certeza, a todo momento a vida tem sugestões simbólicas do melhor caminho a seguir. E uma das coisas que, por exemplo, na filosofia antiga, Diógenes de Sinope, um famoso filósofo que vivia dentro de uma barrica, disse que ele não lia livros, ele se inspirava na natureza. E um dia perguntaram a ele por que ele não lia, e ele dizia, olha, os livros servem para os nécios, aqueles que não sabem, mas querem saber. Para os sábios, a natureza é um livro aberto, ou seja, aprendem diretamente na natureza o tempo todo. É claro que não somos nem tão nécios, nem tão sábios, deveríamos utilizar ambos os métodos, né? Aprender sim dos livros, mas também ter uma sensibilidade às mensagens, às múltiplas mensagens que a natureza nos manda. Professora, pode falar, pode continuar. Eu estou constantemente nas minhas palestras, nas minhas aulas, dando exemplos de coisas que observo em pequenas situações da minha vida, e acho isso muito útil. Uhum. A senhora acha que nós perdemos a capacidade de observação? Porque a senhora, numa das suas palestras, a senhora disse que entrou numa loja, porque a senhora gosta de ver o belo, era uma loja de decoração, e que nada lhe interessou porque não tinha um propósito, uma representatividade daquilo que a senhora queria, né? Será que o ser humano ele está perdendo essa capacidade de apreciar o belo e de trazer significado para a própria vida? Eu percebo uma tendência à superficialidade cada vez maior. A gente já não tem uma noção de que o belo remete a algo que está além dele, que está acima dele. O próprio Platão dizia que diante da beleza você não sente um desejo de posse, você sente uma nostalgia, como se você sentisse saudade de algo que ela te relembra, algum conteúdo que está sendo sugerido para o qual ela aponta. Toda beleza aponta para algum lugar, que é maior do que ela mesma. Nós estamos tendendo a ficar muito na superfície utilitária das coisas. Então, o que é o belo? É o que combina com tapete ou com estofado. Não é aquilo que me remete a uma determinada realidade. Sei lá, um cisne. Um cisne remete a uma realidade. É um ser que boia sobre as águas, e as águas são sempre símbolo do mundo material. Ele boia sobre as águas da matéria da forma mais bela e estética possível, sem perder contato com o céu. Então, representa uma forma bela e harmoniosa de viver nas águas da matéria. E, portanto, ele nos lembra a necessidade de mais generosidade, de mais gentileza, de mais ética e estética. É um símbolo. Quando eu coloco um cisne na minha sala, pelo menos para mim, para quem esse símbolo representa muito, ele me traz, ele me rememora, ele me remete a essa realidade. Portanto, ele não é simplesmente um objeto para combinar com seja lá o que for. Ele tem um significado, tá? Ele porta um significado, ele é um significante relacionado a uma ideia. E nós, cada vez mais, passamos superficialmente pelas coisas e não vemos essas relações. Não, e é incrível, né? Porque você está tão acostumado, por exemplo, um exemplo é de fazer o mesmo caminho, né? Você passa por aquilo, você não percebe a flor que está nova, uma cor diferente, porque nós nos acostumamos a não enxergar. Professora, uma das coisas que eu vejo no Instituto de vocês, a Nova Acrópole do Brasil, é uma instituição antiga, é que tem muitos depoimentos de pessoas agradecendo, assim, pelas palestras, pela ajuda, é
essa é a missão da instituição, de ajudar as pessoas a viverem melhor, é isso? Sim, é tomar a filosofia como arte de viver, que ela nasceu assim. Se nós pegarmos as obras do período clássico, eram manuais do bem viver. Você vai ver isso desde Platão até estoicos, você vai ver manuais do bem viver. Nós passamos por uma Idade Média onde a filosofia ou foi incorporada pela teologia ou desapareceu. E quando ela retorna, retorna muito intelectualizada, muito distante dessa finalidade prática da vida. Nós vemos que no tempo contemporâneo, muitas vezes as pessoas correm atrás da filosofia oriental, exatamente porque falta essa ponte entre a nossa filosofia ocidental e a vida prática. Não que a filosofia teórica não tenha o seu propósito, claro que tem, mas nesse momento o Ocidente demanda uma ponte da filosofia para a vida, que a filosofia seja um sopro de vida, para que dê um sentido às pessoas, porque é um momento onde a ausência de sentido tem se feito perceber muito dolorosamente. Então, o que nós procuramos é reconstituir essa ponte entre a filosofia e a vida, que a filosofia seja um sopro de vida, um sopro de sentido, que ajude as pessoas a se reorientarem, encontrarem significado para a sua existência. Tá certo. Professora, eu quero agradecer, não sei se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa, quero agradecer esse bate-papo, que foi excelente para a gente, imagino que os nossos ouvintes e telespectadores vão amar essa conversa, e muito obrigada por ter tirado um tempinho da sua agenda aí, cheia de palestras, cheia de compromisso para nos atender aqui da Bandeirantes Campinas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Um abraço. Pessoal, e é isso, e com essa conversa, eu imagino que você vai fazer com que a filosofia, como a professora colocou, te ensine a ter mais qualidade de vida, a viver melhor. E na semana que vem nós vamos voltar com um psicanalista, com mais um assunto que tem esse objetivo de te fazer refletir e pensar sobre a tua vida, sobre o que você tem feito com ela. Até a semana que vem, um abraço. Tchau, tchau.